Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Boa tarde, Deus abençoe o seu dia. Em mais uma oportunidade dada pelo Espírito da Verdade. Estamos aqui, meus irmãos, com uma palavra de Deus para o meu e o teu coração. Amém? Temos a oportunidade nesse dia de adorarmos, de agradecermos, e não iremos deixar passar despercebido. Entraremos na presença de Deus com o nosso coração voluntário, em adoração, em amor, em comunhão, em paz, em graça, para exaltar e engrandecer o nosso Deus. A Bíblia diz que por Ele, para Ele, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele. Amém? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Jesus possa continuar falando ao teu coração de forma maravilhosa, de forma tremenda. E que Deus ele possa cumprir aquilo que Ele tem prometido para você, tanto na sua vida material, como na sua vida espiritual e ministerial. Amém? Que Deus, meus irmãos, possa abençoar você de forma gloriosa, de forma tremenda. Amém? Vamos orar? Vamos buscar a presença de Deus? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa tarde nós queremos te agradecer. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de podermos estarmos aqui para pregar a palavra, para ministrar. Meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, louvamos e exaltamos a Ti, ó Deus, porque Tu és o Deus de Abraão, o Deus de descendências, o Deus de prosperidade, o Deus de salvação. É o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que salva e leva para o céu. Deus amado e querido, nos renova, nos purifica, Senhor. Usa-me nessa tarde através da Sua palavra. Que a Sua palavra, meu Deus, possa falar conosco e que nós possamos sair daqui alegres, contentes, felizes, por mais uma vez ouvirmos a Sua voz. Deus amado, nos abençoe. Tenha misericórdia de nós. Guarda a nossa família, guarda a nossa casa, guarda a nossa vida. Toma nas Suas mãos, vai abençoando, repreendendo todo o mal, jogando por terra, Senhor, a fúria do inimigo das nossas almas. Te louvamos, ó Deus, te exaltamos e pedimos que o Senhor, mais uma vez, fale conosco através da Sua maravilhosa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Deus é fiel, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Creio na palavra, amém? Creio na vida de Deus sobre nós. Creio no agir divino, creio nas promessas, creio na salvação. Vamos na palavra, meus irmãos. Está aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 11, que diz assim a palavra de Deus. A epígrafe do texto diz dessa forma: exortação. Glória a Deus. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo número 3, versículo 11,
diz dessa maneira. Vamos ler. Diz assim: perseguições e aflições tais, quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, e que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor Jesus, digno de adoração e de honra. Que nós venhamos exaltar o Senhor nesse dia, que nós venhamos engrandecê-lo e saber que as perseguições faz parte do Evangelho. Porque Paulo, dizendo para Timóteo, nessa carta a Timóteo, ele diz: perseguições e aflições tais, qual me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Aleluia. Palavra maravilhosa, meus irmãos. Paulo contando um pouco do seu testemunho, das suas experiências ao jovem Timóteo. Ou talvez ele não era tão jovem assim, mas ele contando que quando Deus enviou ele a Icônio e em Listra e em Antioquia, ele foi perseguido. Não aceitaram a palavra de Deus sendo ministrada por Paulo. Então as pessoas queriam de todas as formas abater o apóstolo Paulo, calar sua voz e até mesmo ceifar a sua vida. Mas ele dizendo: passei por perseguições, Timóteo, em Antioquia, em Icônio, em Listra, mas de todas o Senhor me livrou. Nós vemos que ele está encorajando a Timóteo. Ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, quem serve a Deus, que prega o Evangelho, é óbvio que vai passar por perseguições, por lutas, por tribulações, tais as quais me aconteceram em Icônio, Antioquia e Listra, mas de todas elas o Senhor me livrou. Quem sabe Timóteo, ouvindo essa palavra, se fortaleceu, se sentiu consolado, se sentiu útil para o reino de Deus, sabendo que as perseguições faz parte do chamado, faz parte do Evangelho, faz parte daqueles que pregam a palavra de Deus, que ministram o Evangelho do Senhor. Então, ele diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Nós vemos que Paulo, testemunhando a Timóteo as suas experiências, ele diz mesmo dessa forma, que todos aqueles que querem viver em Cristo Jesus passarão por perseguições, passarão por afrontas. As pessoas não aceitarão o Evangelho, não aceitarão o testemunho daquele que conheceu o Evangelho e Deus o transformou
através das Escrituras Sagradas. Então, Paulo fortalecendo ali o coração de Timóteo, dizendo que é necessário que ele passasse por lutas e perseguições para ser digno de entrar no reino de Deus. Nós passamos por lutas e perseguições, meus irmãos, e isso não é novidade. Isso faz parte da nossa vida, porque somos pessoas que realmente fazemos a diferença onde nós chegamos, onde nós colocamos os nossos pés, porque Deus está conosco. Não estamos sozinhos, o Pai está conosco. Então, quando nós começamos a abrir a boca e pregar o Evangelho, pessoas vão endurecer suas cerviz, pessoas vão falar que Deus não está te usando, pessoas vão dizer que você prega para se amostrar, pessoas vão falar que você não foi mudado, não foi transformado, continua a mesma pessoa. Mas aqueles que têm os olhos espirituais abertos veem em você, minha irmã, meu irmão, a transformação de Deus, a transformação da palavra do Evangelho sobre a sua vida. E conhece que é o Espírito Santo de Deus que fala através de você. Nós somos útil para Deus. Somos útil para o Senhor. Todo mundo, irmãos, que serve a Deus, todo mundo, creio assim, amém? Tem uma palavra no seu coração para alguém. Ou seja um versículo, ou seja um texto, ou seja uma parábola. Tem, porque quando a luz entra dentro do coração do homem, ele não é mais o mesmo. Ela não é mais a mesma. É transformado pelo poder do Evangelho de Deus. Pelo poder do Evangelho de Cristo. Então, a gente vê que é necessário que nós passemos por perseguições, por aflições, por lutas, por batalhas, por esquecimento. Mas nós não estamos sozinhos, meus irmãos. O general, o leão da tribo de Judá está conosco para nos dar a vitória. O Deus Jeová, o Senhor dos exércitos, o varão de guerra, o Senhor Deus Jeová está conosco. Nós vemos que Paulo ele diz: tu, porém, permanece. Vamos lá, aqui no 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Aí nós olhamos a diferença que esse versículo nos traz. Quando Paulo ele declara essa palavra que ele diz dessa forma, vamos ver aqui, meus irmãos. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Nós vemos que a vitória já é do povo de Deus. A vitória já é nossa, porque nós vencemos o homem mau através do poder do Evangelho. Porque a luz do Evangelho, o poder de Cristo está sobre a igreja. E sobre a igreja não há condenação. Sobre aqueles que buscam a presença de Deus, só há uma resposta: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Porque quando nós confiamos e cremos no Senhor, sabemos que Ele não só cuida de nós que somos servos, que estamos frequentando, que estamos participando dos cultos, que estamos orando na casa de Deus, no templo, na igreja, sabendo que Ele guarda a nossa família também. E através das nossas vidas serão libertos pelo poder da palavra. E nós cremos, meus irmãos, que a nossa fé, quando está sendo diminuída, aqui está o remédio, meus irmãos. Ó, a palavra de Deus, para a fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir
e ouvir a palavra de Deus. Então, tá sem fé? Não consegue orar? Não consegue louvar? Vai ler a Bíblia. Vai meditar. Busca força na fonte, meus irmãos. Busca vida na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é um escudo para todo aquele que nele crê. Não adianta a gente desistir sem tentar. Estamos sem vontade de orar, estamos sem vontade de louvar, estamos sem vontade de ler a Bíblia, os nossos ouvidos já estão corrompidos. E o que fazer? Basta uma coisa, meus irmãos. Abra a Bíblia, leia. Automaticamente, depois de alguns segundos, o Espírito Santo vai te focar nas letras e você vai sentir o prazer dessas palavras entrar no seu coração. Você crê nisso? Você sentirá o prazer dessas letras entrarem nos seus ouvidos através da sua leitura, ouvindo a sua voz lendo. Então Deus, ele te dará força, ele te dará fé, e a sua fé será aumentada, e você será vitorioso, vitoriosa para a glória de Deus. Você será vencedor, meu irmão, minha irmã, porque Jesus Cristo morreu por você. E se você quer viver em Cristo Jesus, tem que entender que é necessário passar por perseguições, sim. Porque sem luta não há vitória. Não há vitória. Tem que ter luta, porque a gente, meus irmãos, sabendo que... Vamos lá, naquela palavra de Gideão, né? Eu conheço muito pouco sobre Gideão, mas a Bíblia diz que os midianitas invadiam ali onde Gideão residia e tomavam tudo. Os frutos, os despojos, e ia embora. Aí Gideão, ele se esconde no lagar.